o Flamengo vai recorrer, até porque a Procuradoria também vai recorrer. Então, assim, os dois lados não estão satisfeitos com a decisão. Lembrando, essa suspensão de 12 jogos, Luiz, isso precisa ser dito. Por enquanto, só vale para competições organizadas pela CBF. Isso quer dizer que, pela Libertadores, o Bruno Henrique está liberado para jogar. Então ele só vai cumprir esses 12 jogos no Campeonato Brasileiro, porque na Copa do Brasil o Flamengo está eliminado. Então no próximo dia 18 ele pode entrar em campo normalmente. E o Bruno Henrique também pode treinar normalmente com os demais companheiros lá no Ninho do Urubu, porque tem muito torcedor me questionando isso, se durante a suspensão ele pode entrar no CT do Flamengo. Está liberado normalmente. Voltando a falar então do caso do Bruno Henrique, punido com 12 jogos de suspensão pelo STJD e mais uma multa de R$60 mil. É complicado a gente avaliar, assim, essa parte jurídica, né? Poxa, foi justo, não foi justo, ainda cabe recurso, mas te surpreendeu, Vene, essa sentença? Eu acho que quando falam em banir do futebol, acho muito duro. Eu tenho uma certa dificuldade para avaliar, 12 jogos é muito, pouco. Qual é a sua visão? Você ficou surpreso, esperava uma situação pior, melhor? E no artigo Mas que aí, para um cara que está em final de carreira com a idade, 720 dias é praticamente... né? Enfim, mas não é era a pena. Exatamente. Certo. Mas assim, querendo ou não, ele teria a chance de retornar à carreira dele se ele tomasse a suspensão máxima de 2 dias. Dentro do artigo que ele foi denunciado, ele acabou pegando a pena mínima, que era 12 jogos a pena mínima e 24 jogos a pena máxima. E ele acabou pegando a pena mínima. Eu vou ser bem sincero, eu como leigo, eu imaginava algo mais firme, uma pena maior. Mas depois que eu converso com as pessoas que entendem do assunto, advogados, você começa a entender que não foi nenhum absurdo. Dentro daquele artigo que ele foi denunciado, ele acabou pegando a pena mínima. E ponto. É isso. Não tem como eu chegar aqui na frente das câmeras e falar assim, foi injusto, foi justo. Quem sou eu para dizer isso? Primeiro, eu não sou advogado. Eu sou um jornalista esportivo que eu procuro informações, procuro entender o máximo possível para chegar aqui na frente das câmeras e comentar. Agora, o que eu tenho de informação o Flamengo não gostou nem um pouco, tanto é que vai recorrer e vai tentar ter uma pena menor, ou melhor, não ter pena, né? Porque assim, muitas pessoas precisam entender isso. Vene, se o Flamengo recorrer a essa decisão do STJD, a pena pode aumentar? Não, se o Flamengo recorrer, não. Mas se a Procuradoria recorrer, a pena pode aumentar. E como o Flamengo sabe que a Procuradoria vai recorrer, porque eles já falaram isso lá após a audiência no STJD, o Flamengo também vai recorrer. Até para ser uma forma de se defender, sabe? Então, assim, muita coisa ainda vai acontecer, como você bem mencionou na nossa transição, ainda tem pedido de efeito suspensivo. Então, de fato, nesse momento, ele vai cumprir os 12 jogos no Campeonato Brasileiro. Você fica mais com pena assim do jogador, se colocando no lugar dele, ele vai se prejudicar, acabou que ele quis ajudar um primo. Tá errado, ninguém tá falando aqui que o Bruno Henrique acertou. Mas às vezes você fica pensando no lado pessoal também do atleta. Flavinho, o que um advogado me explicou foi o seguinte, Vene, apesar dos indícios, ali no processo não tem nenhuma prova cabal que de fato o Bruno Henrique cometeu crime, sabe? Então não tem nenhuma prova contra o Bruno Henrique, tem indícios, que na parte da justiça é totalmente diferente. Ter algo cabal e ter indício. Então é só para as pessoas entenderem a diferença um pouquinho. Os indícios mostram, né, que ele realmente cometeu algum delito, né, dentro disso, dessa situação, dessa questão, e está aí sendo julgado, né, a justiça está tentando buscar fazer a justiça, né, a parte que ele cabe. Agora, a minha parte como ex-jogador, a gente fica triste, né, não somente com o Bruno Henrique, mas entre outros jogadores também, a gente vê tendo esse tipo de problema, esse tipo de questão, muitos jogadores brasileiros, né, nesse formato, tendo esse tipo de problema, tendo essas acusações, alguns já conseguiram se livrar delas, outros foram punidos, outros foram banidos, mas foi uma mudança que houve dentro do futebol, e isso vem acontecendo do time menor ao time maior. Então a gente fica triste, mas a gente pede para que tenha realmente uma correção, porque o futebol não merece isso, né? Então que possa ter um final feliz aí para o Bruno Henrique. É lógico, é um jogador que todo mundo gosta, né? Um cara que eu não sou amigo pessoal, mas já busquei informações e todo mundo só fala bem, todo mundo só elogia ele. A gente vê que é um cara super humilde, né? Então que banido não seja. 12 jogos também é bastante coisa, mas eu acho que se for uma forma de correção,
que pare por aí, que não aumente ainda mais essa pena. Arrascaeta foi um dos grandes destaques da vitória do Uruguai por 3-0 sobre o Peru, nessa quinta-feira, dia 4, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Após a partida, o técnico Marcelo Bielsa elogiou a atuação do meia e fez um agradecimento especial à comissão técnica e médica do Flamengo, acreditando a evolução do jogador ao trabalho realizado no clube rubro-negro. Não é de hoje que Arrascaeta se destaca como um dos principais jogadores do Flamengo. No entanto, esse protagonismo no clube nem sempre se refletia nas atuações pela seleção uruguaia. Em 2025, esse cenário começou a mudar. Ao longo dos 69 minutos em que esteve em campo, Arrascaeta exibiu um futebol consistente, com boa movimentação e participação direta nas jogadas de ataque. O gol, marcado aos 58 minutos, foi a cereja do bolo de uma exibição que agradou a torcida uruguaia e também a comissão técnica da seleção. Os números do camisa 10 ajudam a explicar essa fase. Até o momento, Arrascaeta já disputou 42 partidas com o Flamengo, sendo titular em 37 delas. Nesse interim, balançou as redes 17 vezes e distribuiu 13 assistências, liderando a artilharia do time. Nos bastidores, o Flamengo tem investido em um trabalho criterioso de controle de carga dos atletas, por meio da atuação conjunta da comissão técnica e do departamento médico. Em suma, esse ator que tem sido decisivo para manter o uruguaio em ritmo forte e livre de lesões.